Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo do canal Estruturando. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ensaio de sanidade para pavimentação. Particularmente é um dos ensaios que eu mais gostei de aprender sobre. Vou começar falando um pouquinho mais sobre os agregados para pavimentação. Os agregados para pavimentação, eles podem ser naturais ou artificiais, e eles podem ser encontrados naturalmente na natureza ou, no caso, britados. Na pavimentação, nós utilizamos dois tipos de agregados, então, os agregados miúdos e os agregados graúdos. E os agregados, como um todo, eles devem respeitar algumas propriedades específicas para serem utilizados na pavimentação. Algumas delas, granulometria, a forma a gente divide, no caso, em pelo menos 3 classificações, que é a forma cúbica, a forma mais arredondada e a forma lamelar, que é a que deve ser mais evitada, no caso, para pavimentação. Mais tarde, eu pretendo trazer mais alguns vídeos também sobre esses assuntos de ensaios dos agregados para pavimentação, e eu quero inclusive detalhar cada uma dessas propriedades e cada um dos ensaios que são utilizados para avaliar elas. Outro ensaio utilizado é o ensaio de isenção de impurezas e contaminações. Essas impurezas e contaminações que, inclusive, podem afetar diretamente o uso desse agregado junto ao ligante asfáltico, como exemplo. O ensaio de absorção, o ensaio de durabilidade, que é inclusive o que a gente vai comentar hoje, que é o ensaio de sanidade que nós utilizamos para avaliar a durabilidade desse agregado no ambiente, o ensaio da massa específica real e aparente dos grãos, o ensaio de resistência ao choque e ao desgaste superficial, que é avaliado, aliás, através do ensaio de abrasão Los Angeles, o ensaio de limpeza para ver se foi executada de forma satisfatória a decapagem lá na pedreira que a gente está utilizando para obter acesso a esses agregados, o ensaio de adesividade, que ele permite avaliar quando, por exemplo, entra em ação a água e a influência dessa água, que essa água vai ter, no caso, entre o ligante asfáltico e o próprio agregado, e alguns ensaios que avaliam também a textura superficial do grão. A textura, ela, no caso, influenciando diretamente no maior ou no menor consumo, inclusive, de ligante asfáltico. Mas afinal, o que é o ensaio de sanidade? O ensaio de sanidade, ele é um ensaio que ele é utilizado, no caso, para agregados graúdos, e ele pretende avaliar qual vai ser o comportamento desse agregado quando ele vai ser exposto às condições ambientais naturais junto ao pavimento, no caso. Se esse agregado ele vai ou não sofrer uma desintegração química. Esse ensaio nada mais é do que uma simulação, portanto. A realização desse ensaio de sanidade. Eu utilizei aqui para detalhar as etapas de realização desse ensaio a norma DENER número 89 de 1994. É uma norma muito utilizada hoje quando o assunto é ensaio de sanidade e ela detalha com perfeição todas as etapas que devem ser realizadas. Primeira etapa que nós conceituaríamos, no caso, é a coleta dessa amostra, desse agregado. Em seguida, nós fazemos a lavagem e a secagem da amostra em estufa numa temperatura aproximada de 105, 110 graus Celsius. Em seguida, nós adicionamos esse agregado numa cesta metálica em que nós fazemos o ataque a esse agregado com uma solução saturada de sulfato de sódio ou de sulfato de magnésio. Como que é feito esse ataque? Esse ataque ele é feito em 5 ciclos de imersões com duração aproximada de 16 a 18 horas. Eu vou aqui trazer algumas imagens para ilustrar melhor os processos. Aqui nós poderíamos ter, no caso, a etapa de coleta e lavagem desse agregado. Em sequência, nós adicionamos esse agregado numa estufa para fazer a secagem desse agregado, uma temperatura aproximada de 105, 110 graus Celsius. Em seguida, nós adicionamos uma certa percentagem desse agregado nesse cesto metálico aqui e fazemos o ataque ou com uma solução saturada de sulfato de magnésio ou com uma solução saturada de sulfato
de sódio. A partir desse ataque, nós vamos então, depois desses 5 ciclos de 16 a 18 horas, nós vamos promover uma drenagem então desse agregado de mais ou menos uns 5 a 15 minutos, de acordo com a norma do DENER, e em seguida nós vamos fazer novamente a secagem desse agregado. Em sequência, nós avaliamos então superficialmente qual vai ser o desgaste desse agregado após esse ataque químico dessas duas soluções. Aqui nós temos um livro, uma imagem de um livro, que é o livro de pavimentação asfáltica da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um livro que foi angariado, inclusive, pela professora Laura Maria Goretti da Mota, uma grande especialista no assunto pavimentação aqui no Brasil. E nesse livro nós temos uma imagem de agregados antes da realização desse ensaio, antes do ataque. Vocês podem ver que ele encontra-se num estado visualmente sem nenhuma fissura, sem nenhum ataque no caso. E após a realização do ensaio com o sulfato, vocês podem perceber então esse desgaste superficial ocasionado no agregado em si, um agregado que sofreu desintegração química. Como eu disse anteriormente, esse ensaio nada mais do que simula uma situação real em que o agregado estaria exposto às condições naturais, às condições climáticas, e junto ao ligante asfáltico, qual seria o comportamento desse agregado. Permite, então, avaliar a durabilidade. É um vídeo curto, né? Porque o ensaio ele também não é muito detalhado. Mais informações sobre esse ensaio vocês podem conferir diretamente na norma que nós utilizamos. E dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar então para o meu e-mail, mateus.roso@sou.nijuí.edu.br. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.